Eu preferiria não me chamar de colecionador, mas não posso negar que tenho uma coleção. Quer dizer, meu estúdio está lotado de coisas que têm muito pouca relevância para a minha vida. E em alguns casos, muito pouca relevância para qualquer coisa. Veja, muitas delas não têm realmente um propósito. Eu costumava colecionar coisas como um hobby. Eu apenas via coisas que eram legais e as levava para casa. Mas era tudo em grande parte inútil. Então ficou difícil justificar todo o espaço que ocupava. Mas então, comecei a fazer vídeos no YouTube. E mais uma vez voltei a pegar o que podia. Porque mesmo que eu não tivesse utilidade para uma coisa em si, talvez eu pudesse fazer um vídeo sobre ela, desde que eu achasse interessante. Mas mesmo isso não saiu como planejado. Agora possuo algumas coisas que tenho há meses, ou até anos, e que nunca apareceram em um vídeo porque, depois que saí da resposta inicial, uau! Que legal! Não tinha certeza do que realmente dizer. Por exemplo, este telefone aqui. Um espectador me ofereceu isso alguns meses atrás, e eu aceitei de bom grado porque me fez dizer: uau, isso é legal, isso é legal. Mas agora não tenho ideia do que fazer com ele. O design é certamente maluco. Ele tem essa capa giratória. Aí está. E o fone está em um fio retrátil. Um cordão retrátil surpreendentemente longo. Então isso é bem bobo. Eu nunca vi nenhum aparelho telefônico que se parecesse com isso. Esses são recursos ridículos e não funciona muito bem, muito incomum. E você olha para ele e pensa: eu tenho que mostrar isso para as pessoas. Mas o que há para realmente dizer? Eu fiz o vídeo sobre este aparelho telefônico. Você acabou de ver a coisa toda. É um telefone com um fio estranho. Ele não merece um vídeo. Um JPEG seria bom o suficiente. Algumas coisas falam por si e é por isso que lamentei no meu último vídeo sobre o IBM Edge Quest que há muito pouco a dizer sobre um PC. Você os liga, eles imprimem A ou C, e você digita DIR, e todos eles fazem exatamente a mesma coisa, exatamente da mesma maneira. Talvez você inicie o Windows, ou até mesmo o MacOS, mas todos eles fazem isso da mesma maneira também. Independentemente do tipo de computador, eles vão se comportar praticamente da mesma maneira quando estiverem em execução. Então, depois de ver um PC, você viu todos eles. Então eu estava dizendo que PCs são difíceis de cobrir como um YouTuber. E além disso, a maioria dos realmente incomuns já foram cobertos até a morte. Então, por que continuo colecionando PCs? O que posso acrescentar à conversa? Bem, é basicamente só: uau, isso é legal. Bem, a máquina que eu estava segurando durante esse discurso era esse cara, o IBM 5140, ou mais corretamente, o PC conversível. Um PC portátil de meados dos anos 80, que eu presumi que já fosse o assunto de 100 vídeos. Parecia o tipo de coisa que muitas pessoas já teriam adquirido e feito análises. Mas depois comecei a pensar o que exatamente todo mundo tem a dizer sobre isso. Não consegui pensar em nada. Então fui procurar uma dessas análises. E para minha surpresa não encontrei nenhum. Não quero menosprezar os vídeos que estão por aí. Há alguns bons, mas os que encontrei eram bem técnicos, ou sobre aspectos específicos da coisa. Ninguém parecia ter feito uma visão geral completa, e isso não daria certo. Então aqui estou eu, de alguma forma, fazendo outro vídeo sobre um PC depois de reclamar que não há nada a dizer sobre PCs. Mas, como se vê, há realmente coisas a dizer sobre este. Ele tem algumas peculiaridades muito incomuns, que eu não sabia até começar a escrever este script. Na verdade, uma delas é o caso muito raro da IBM ser a primeira a comercializar um recurso que agora consideramos garantido. Então talvez meu trabalho não seja tão difícil quanto eu pensava. Vamos ver como me saio. O PC conversível, como você deve ter adivinhou, é um laptop muito antigo, embora certamente não seja o primeiro. A IBM não liderou esse grupo como era típico. A Big Blue estava atrasada em muitas coisas. E, de fato, sua falha em inovar em termos de portabilidade é o que levou o clone PC como o conhecemos a existir. A primeira máquina totalmente compatível, segundo a maioria das alegações, foi o portátil Compaq, de 1983, que, como o nome sugere, era uma máquina tudo em um totalmente portátil, que a IBM não tinha. E mesmo assim, demorou quase um ano para eles lançarem um produto concorrente, que eles muito habilmente chamaram de computador pessoal portátil. Era basicamente um clone da Compaq, até mesmo no nome. Então a IBM não estava liderando o mercado de mobilidade, mas esse mercado existia. Os portáteis Compaq e IBM deram origem a mais máquinas como elas, que eram carinhosamente conhecidas como Lugables, pois eram basicamente PCs de tamanho e peso completos, apenas em caixas menores com alças de transporte. E você sabe, eles são tão bem lembrados e tão cômicos em retrospecto que provavelmente levam muitas pessoas a imaginar isso como uma espécie de idade da pedra, quando os PCs eram construídos com uma tecnologia tão primitiva que os computadores portáteis tinham que ser grandes como sapatos de palhaço. Mas isso é apenas uma pequena verdade. Ou se foi apenas por um curto período, e nunca foi culpa do computador.
O circuito real nessas máquinas ocupava uma fração do seu volume. A maior parte do resto estava no CRT e nas unidades de disquete. O CREs era uma tecnologia de exibição preeminente na época, e o disco de 5 polegadas e 1/4 era a língua franca da troca de dados do PC. Mas uma nova geração de tecnologia estava no horizonte. Então os portáteis eram realmente o estado da arte, apenas por talvez 6 ou 8 meses. A IBM lançou seu enorme PC portátil de 30 libras em fevereiro de 84, e pode ter parecido muito impressionante por um momento. Mas apenas 8 meses depois, a Data General lançou o DG-1, uma máquina que consolidou o que os computadores portáteis do futuro ficaria parecido de uma só vez. Era totalmente compatível com o PC, e quase tão capaz quanto a âncora de barco da IBM, mas sua tela era um LCD de tela plana, e seu armazenamento era um microdisquete de 3,5 polegadas, que todos conhecemos e amamos. 1984 trouxe uma nova era de tecnologia de armazenamento e exibição para o mundo, e a Data General o usou para definir o computador portátil do futuro de uma só vez. O resultado foi microscópico comparado a um portátil. Quer dizer, certamente não era uma flecha do Contour. Você certamente não poderia colocar o DG no bolso, e ele tinha muitos elementos de design que teriam parecido verdadeiramente alien, e mesmo para os padrões de 1992. Se você fosse alguém que comprasse um desses novos, então você poderia achar um DG bem estranho, enquanto um dono de um MacBook N não acharia esse gadget de 30 anos tão chocante. Mas o DG-1 ainda está anos-luz mais perto disso do que de um portátil. Então o futuro já havia começado, mas o DG-1 definitivamente também não nos levou até o fim lá. Sua tela LCD, em particular, era milagrosamente pequena, mas também deixava muito a desejar visualmente. De acordo com um revisor, o Data General era como ler marcas de lápis em uma lousa. Um fornecedor de software que testou a máquina disse que considerou incluir um farol de minerador com seu programa, caso alguém o estivesse usando em um DG. Então, a experiência claramente ainda tinha algumas arestas. Ainda assim, acho que você concordará que se eu não tivesse lhe contado, você não teria adivinhado que a máquina era de 1984, ou que foi possivelmente o primeiro laptop PC. É muito mais maduro do que tem o direito de ser, muito mais parecido com isso do que você esperaria. Mas embora aparentemente não tenha sido um sucesso para o Data General, devido a algumas escolhas de design imperfeitas, acho que podemos assumir com segurança que ele informou fortemente as máquinas que o seguiram. Embora eu pareça ser a única pessoa que pensa assim, é quase não mencionado em nem. Por outro lado, a maioria das fontes parece concordar que o Toshiba T1100 foi o primeiro laptop realmente bem-sucedido que saiu alguns meses depois do DG, em abril de 1985. E no começo, ele não era muito popular também devido aos seus próprios problemas de design. Mas mesmo quando ele saiu pela primeira vez, o T100 não estava sozinho. Havia máquinas semelhantes o suficiente entrando no mercado para a revista PC fazer um tiroteio inteiro a tempo para o Natal de 1985. E várias foram claramente construídas em princípios semelhantes ao DG, embora outras claramente não fossem. Sempre houve alguma dúvida sobre quantas pessoas realmente usavam os primeiros laptops em seus colos. E talvez isso ilustre porque mesmo no final dos anos 80, eles ainda eram do tamanho de um Dreadnought, e alguns até usavam baterias de chumbo ácido. Isso foi depois de alguns anos de desenvolvimento. As máquinas no resumo de 1985 da revista PC são em sua maioria gigantescas, ou têm designs bizarros que felizmente foram esquecidos pelo tempo. Então sim, na maior parte esses não eram laptops nada como os conhecemos. Mas certamente em uma emergência vários caberiam no seu colo, pelo menos se você estivesse sentado em uma cama de hotel, ou algo assim, e você só pareceria um pouco estranho. Quero dizer, as pessoas faziam isso com máquinas de escrever, afinal. Então, meu ponto é que em 1985 e possivelmente um ano antes, o laptop era um conceito maduro sendo feito por várias empresas. Vamos definir isso. Na verdade, a IBM estava trabalhando em um ao mesmo tempo em que o anunciou. Ou pelo menos toda a indústria tinha ouvido falar sobre isso por meio de boatos no início de 1984, meses antes da máquina da Data General ser lançada. Na verdade, a InfoWorld alegou que a IBM havia atrasado seu lançamento porque viu o DG e ficou com medo. Embora eu não consiga encontrar nenhuma corroboração disso. Eles o chamavam de clamshell na época, e embora não saibamos muito sobre ele, não sabemos se ele se parecia muito com esta máquina. Até o nome parece que a IBM estava perseguindo o futuro pela primeira vez, em vez de seu modus operandi habitual. Esperar que outras empresas produzissem um produto e depois lamentar sua crescente irrelevância por alguns meses, antes de lançar um produto patético e esquecível, também saiu pela porta. PC Raar, estou olhando para você. Então a IBM pode ter chegado bem cedo ao mercado de laptops, mas se o design da Data General foi tão seminal quanto eu acho, então podemos imaginar que tudo o que foi lançado em 1985, incluindo o design da IBM, começou a vida na prancheta muito antes de alguém ter visto o DG. Então, quando chegou ao mercado, era tarde demais para a maioria das empresas se virar e perseguir.
E a IBM, certamente não o navio mais rápido da frota, estaria começando da mesma desvantagem. Então, é mérito deles que o 5140, embora não seja exatamente futurista, não erre o alvo tão amplamente quanto alguns outros. Embora, na minha opinião, erre o alvo. Então, vamos nos conhecer. Este é o PC conversível. E este é o PC conversível. E este também é o PC conversível. Assim como tudo isso. Como o nome sugere, o PC conversível foi projetado para ser convertido de uma máquina autônoma e altamente portátil, com um monitor integrado para um sistema de escritório doméstico completo com periféricos externos. E em 1984, quando isso apareceu pela primeira vez nas pranchetas da IBM, provavelmente parecia uma ideia nova. Infelizmente, ele não foi lançado por 2 anos inteiros, e quando saiu em agosto de 1986, essa flexibilidade já era velha. Todos os outros tiveram a mesma ideia. Até o DG com seu display integrado tinha uma saída de vídeo como opção. E o Toshiba T1100 tinha ambas as opções integradas em cada máquina. Então, embora a IBM provavelmente tenha pensado que a conversibilidade diferenciaria seu produto na realidade, acho que ninguém achou isso nem um pouco notável. E esse realmente é um bom lugar para começar a descrever o 5140. Não muito notável. Dê uma volta por aqui, coisa. Olhe para trás, para as laterais, para cima, até para baixo. E você não encontrará nada. É uma laje branca sem graça. E embora eu desejasse poder dizer que adoro seu estilo retrô ou algo assim, sinto que há muito pouco aqui para amar. É um tijolo. Os únicos detalhes em toda a coisa são um par de conectores de telefone na lateral, há um conector de energia na outra. E em seguida há uma alça na frente, na qual eu realmente não confiaria nos dias de hoje. Ele ainda não quebrou, mas vai quebrar. Então, o que está faltando aqui? Bem, além de qualquer tipo de consideração estética, onde estão as portas? Até os laptops mais antigos eram salpicados de portas. Serial paralelo, vídeo, teclado. Eles foram padrão por 20 anos. Até o DG tinha serial e paralelo. Embora eu tenha lido que a porta serial não era de alguma forma compatível com o PC. Talvez a pinagem não fosse a mesma. Não estou claro. O Toshiba, por outro lado, tinha tudo sob o sol embutido em todos os modelos. O 5140 não tem nada além dos conectores de telefone que são para o modem opcional. Então, eles nem são uma garantia. Essa coisa é completamente estéril. Agora, os olhos atentos entre vocês notaram um enorme soquete multipinos na parte traseira, e presumem que estou apenas sendo um hater aqui. E eu admito que parece que sim. A maioria dos laptops mais antigos tinha um dock ou replicador de porta que expunha todos os conectores dos quais estou falando, e alguns eram quase inúteis sem ele. Então parece que estou apenas sendo mesquinho aqui. Mas esta não é uma máquina qualquer, e isso não é realmente uma porta de encaixe. Não tenho certeza se elas já foram inventadas. Bem, entraremos no que ele faz em breve, mas resumindo, o 5140 em si é austero. E para o mercado em alta em que foi lançado, não era uma ótima aparência. A máquina em si tem cerca de 3 polegadas de espessura, cerca de 1 pé de largura e alguns polegadas mais profundo do que isso. E pesa cerca de 10 libras, então não é um peso pena. Mas não é tão pesado quanto poderia ser. Acho que eu tinha um Dell Latitude que pesava tanto. Agora, é claro, para ver a maior parte da ação, precisamos abrir a tela, mas meio que começamos mal até lá. Então, há 2 travas bem aqui abaixo da alça. E você tem que ter cuidado para pressionar as duas completamente porque as travas de plástico na tampa podem quebrar. Uma das minhas já tem, e o processo em si é estranho. Você tem que pressionar os 2 botões e, em seguida, apertar os dedos contra as laterais lisas da tela para levantá-la. Não é muito confortável. Agora, quando abrimos a tela, ela revela o teclado e as unidades de disquete. E há um mecanismo que os levanta para posições um pouco mais ergonômicas. O que é um pequeno toque agradável. Não tenho certeza se mais alguém fez algo assim. De qualquer forma, aqui está. Aqui está a aparência real da máquina. E tudo bem, parece um pouco melhor quando você abre, certo? Mas eles poderiam ter colocado algo do lado de fora. Tanto faz. Não parece muito com o laptop, não é? A tela articula no centro em vez de na parte de trás. Então, ele tem aquele donk do badonk. E a tela em si é estranhamente curta. Os drives de disquete ficam escondidos entre a tela e o teclado, em vez de nas laterais. E o teclado lembra um modelo de desktop reduzido, completo com teclas de altura total. Agora não vamos medir palavras. Este teclado é fenomenal, a ponto de eu me preocupar que idiotas vão começar a comprá-los só para arrancar os interruptores. Não faça isso. Só vilões fazem isso. Os interruptores são de fato Alpes e são de altura total, porque ninguém inventou um interruptor de tecla compacto moderno ainda. E eles são fantásticos. É maravilhoso digitar nele. Ele não perde nenhuma tecla. Meus dedos caem exatamente onde deveriam. E a única reclamação real que tenho é a estranha tecla Enter em forma de L que eu sempre falhei em apertar.
De outra forma, acho que digitar nele é uma alegria, e não estou sozinho. O teclado foi o recurso de destaque que todas as análises mencionaram. Se eles não tinham mais nada de bom a dizer, eles ainda o elogiaram. Então, se você tiver a chance de digite em um 5140, vá em frente. Certamente é melhor do que qualquer laptop dos últimos 25 anos. Nem preciso dizer que o layout foi bastante alterado. Além do estranho Enter, eles também diminuíram as teclas de seta, excluíram o controle direito. Eles moveram a tela de impressão para baixo, ao lado de Shift, e colocaram um asterisco nela. Por algum motivo, eles perderam F11 e 12 e perderam todo o terço direito do teclado. O teclado numérico Page Up, Page Down, etc. Todos eles foram movidos para sobrecargas. Então você tem que segurar a função, apertar as teclas de seta, F1, F2, etc. E uma nota de rodapé interessante sobre isso é que a IBM pode ter inventado a tecla de função, não a ideia. Até mesmo o DG tinha uma tecla especial para esse tipo de coisa. Mas, na verdade, chamá-la de FN parece ter sido uma invenção da IBM, pelo que isso vale. Agora, layouts estranhos são completamente normais agora, especialmente em máquinas super compactas, mas não era uma prática conhecida na época a tempo. Todos os teclados tinham layouts padrão. Então alguns revisores não reagiram bem a essas mudanças, e para ser honesto, eu mesmo as acho bem duvidosas, especialmente porque ele tem um daqueles miseráveis de teclados numéricos embutidos, onde os números são mapeados em um monte de teclas de letras. Eu pessoalmente nunca consegui me adaptar à inclinação, mas na maior parte, para digitação geral, este é quase um teclado de primeira linha. Mas por mais legal que seja ter um teclado de altura total em um laptop, as unidades de disquete são muito mais interessantes historicamente. Veja, essas são unidades de 3 polegadas e meia, e elas não existiam em PCs na época. Estas são, na verdade, as primeiras que a IBM lançou. O disco de 3 polegadas e meia da Sony nem existia até cerca de 1 ano após o lançamento do primeiro PC, e eles permaneceram exóticos por um bom tempo, especialmente porque havia várias outras empresas com formatos concorrentes de 2 e 3 polegadas. O mercado de microdisquetes não se abalou muito até que a Apple escolheu o formato Sony para o primeiro Macintosh em 1984. Ok, cometi alguns erros. Este vídeo, que só estou descobrindo enquanto editava, então aqui está o primeiro dele. Essa não foi a primeira unidade de 3,5 polegadas que a IBM lançou. Eles tinham uma anterior, embora não muito. Eu também ia dizer isso. A IBM não adicionou suporte a 3 polegadas e meia até 84. Mas, na verdade, foi ainda mais tarde. Então, eles adicionaram suporte ao dos 3,2 no início de 86 e começaram a vender a unidade de 3,5 polegadas IBM 4865 ao mesmo tempo. E você poderia realmente usá-la no PC original, desde que seu DOS fosse novo o suficiente. Então, essa é na verdade a primeira unidade de 3 polegadas e meia da IBM. Mas o resto do que eu ia dizer continua verdadeiro. Até alguns meses antes do conversível ser lançado, você não poderia usar uma 3,5 no PC, mesmo se quisesse. E até o final do ano, parece que ainda muito poucas pessoas queriam parar. E isso faz sentido, porque o disco de 5 polegadas e 1/4 era muito embutido. O disco de 3 polegadas e meia oferecia o dobro da capacidade do disco de 5 polegadas e 1/4 na metade do espaço, e um pacote mais durável. Então eles eram ótimos. Mas quando alguém podia usar um, havia milhares de programas em 5 polegadas e 1/4, e milhões de pessoas os usavam para troca de dados. Se você tivesse uma unidade de 3 polegadas e meia, ótimo. Mas tudo o que você podia fazer era armazenar arquivos que você mesmo criava. Se você quisesse compartilhá-los com outra pessoa, ainda precisaria de uma de 5 polegadas e 1/4. Então, 3 polegadas e meia demorou a ganhar popularidade. Mas colocar um par de unidades de 5 polegadas e 1/4 em um laptop era uma tarefa bem difícil. Esta máquina mal caberia 2 delas lado a lado. E mesmo assim, não haveria espaço para a dobradiça da tela. E mais, os mecanismos de unidade eram gigantescos. Então, não era muito prático. Para ser justo, a Apple conseguiu encaixar uma unidade de 5 polegadas e 1/4 em seu IEC. Mas suas unidades eram muito caras e a complexidade foi reduzida. E mesmo assim, ele só conseguiu encaixar um disco na própria máquina. Se você quisesse um segundo drive, ele tinha que ser externo. Agora, não sei se o Apple funcionava bem com apenas um drive, mas era bem doloroso. Em um PC, 2 drives eram realmente essenciais, e ter que arrastar um externo para todo lugar praticamente anulava o ponto. Então, os laptops de PC adotaram uma abordagem diferente desde o início. Até o DG tinha 2 drives de 3 polegadas e meia embutidos. Havia uma opção de 5 polegadas e 1/4, mas era externo, e custava $900 a mais. Pelo que li, esperava-se que você copiasse quaisquer dados ou programas necessários para 3 polegadas e meia, e isso parecia muito trabalho extra. Mas a troca valeu a pena. Essa era a onda do futuro. 3 polegadas e meia estavam chegando, e isso era bom porque era um ótimo formato. Mesmo com sua capacidade original de 720 um laptop com 2 desses drives tinha quase 1,5 MB de armazenamento interno, o que ainda era um pedaço de espaço naquela época. Então isso foi a decisão certa, e todos os laptops seguiram esse caminho. Mas ainda é importante reconhecer o quão incomuns eles eram para a maioria dos usuários de computador na época.
Para ilustrar, só consigo encontrar uma menção a uma unidade de 3 polegadas e meia em toda a edição de dezembro de 1986 da InfoWorld. E é um anúncio na parte de trás, para colocar em seu desktop, para que você possa interagir com laptops. Então, esses foram um passo muito inicial da IBM no mundo do futuro. Com tudo isso dito, além do teclado muito bom e da abertura de unidades de 3,5 polegadas esperada na época, a máquina não concede nenhuma revelação surpreendente. Há uma tela, um teclado. É isso. Não há nem mesmo um botão de energia na lateral. Essa coisa é minimalista, mesmo em comparação com máquinas de 1 ou 2 anos depois. Eventualmente, os laptops teriam mais teclas de função, painéis de acesso para expansão de hardware, coisas assim. O conversível nem mesmo tem uma luz de Numlock ou Caps Lock, ou Scroll Lock, ou energia. Você não pode nem mesmo dizer quando está ligado, embora eu suspeite que seja menos devido à austeridade e mais para economizar energia. Veja, o 5140 realmente se qualifica como um laptop adequado. Ele não é apenas fácil de transportar, você pode realmente usá-lo em qualquer lugar. Veja esta pequena porta que eu pulei na parte de trás aqui, a aba quebrada. Este é o compartimento da bateria. Agora, esta não é a bateria original. Naturalmente, todas elas estão mortas. Mas como era um simples pacote de níquel-cádmio de 9,6 volts, você pode reconstruí-lo ou substituí-lo sem arriscar sua vida, mexendo com lítio. O que não vou me desculpar por ter um medo mortal. Na verdade, alguém desenvolveu um processo e um modelo de impressora 3D para fazer seu próprio pacote de bateria original, que se encaixará e funcionará completamente dentro do carregamento da máquina. E você sabe, não posso dizer isso sobre muito mais na minha coleção. Eu tenho muito pouco que tem uma bateria interna que ainda pode carregar, então isso é muito legal. Coloquei um link na descrição se você precisa de um desses. Agora, eu não tinha tempo e paciência para tudo isso. Então eu fui até a Amazon e peguei uma bateria de carro RC. Como elas são super baratas, eu montei um cabo. Claro que tem uma capacidade muito menor, já que a original usava pilhas 6C. E essa usa o dobro. Então sobra muito espaço vazio e certamente não vai durar tanto. Mas aqui funciona. Dá uma olhada, mãe. Sem mãos, sem fios, etc. Então esse é um dos poucos laptops dessa era que já funcionou com bateria nos últimos 20 anos. Ainda assim, não vai durar muito. Então vamos ligar de novo mais tarde quando estiver conectado. O níquel-cádmio era o íon de lítio dos anos 80, por assim dizer, pelo menos comparado a outras tecnologias. Mas a densidade de energia não chegava nem perto. Em termos absolutos, a bateria original tinha capacidade de apenas 2,5 amperes, enquanto uma bateria de lítio desse tamanho teria 6 ou 8 vezes essa capacidade. Então essa máquina precisava conservar energia sempre que possível. E isso pode explicar, em parte, por que ela parece tão simplificada em repouso. Descobri que ela consome cerca de 250 mAh a 15 volts, ou cerca de 4 watts. Agora, considerando que as fontes de alimentação de PC contemporâneas eram classificadas para 200 watts, essa é uma conquista impressionante. E a duração da bateria era aparentemente de mais de 9 horas, mesmo em uso médio. Isso, provavelmente, só foi possível porque eles cortaram cada miliwatt que puderam. E talvez eles tenham deixado de fora os indicadores para manter aquele tempo de execução generoso. Então talvez faça algum sentido que essa máquina seja realmente simplificada. E você sabe, no que diz respeito a outras coisas, como a falta de controles especiais, bem, você sabe, os laptops dessa época não tinham muitos dos recursos que temos agora. Não há controles de volume porque não há som, não há controles de mídia porque não há vídeo, não há brilho da tela porque, bem, isso é apenas um par de controles deslizando o LCD. E você sabe, provavelmente é um bom momento para ligar a máquina e ver como é o LCD. A câmera número 2 se juntou a mim no set porque não há praticamente nenhuma outra maneira de obter uma imagem da tela. É basicamente invisível se você estiver fora do eixo. De qualquer forma, como a maioria dos PCs IBM da época, ela não imprime nada na inicialização além de um teste de memória. Se algo der errado, ela imprime apenas um código de erro enigmático. Você tem que ir procurar no manual de qualquer maneira. Ela então procura por algo para inicializar. E se não encontrar nada, então ela mostra essa animação bonitinha, no estilo Amiga, dizendo para você colocar um disco. E você sabe, eles poderiam ter roubado isso do Amiga. O momento era quase certo. Mas não acho que ninguém na IBM tivesse sangue suficiente nas veias para descobrir o que era um Amiga. Agora, se você apertar o botão sem colocar um disco, a máquina realmente inicializa no básico. E isso é uma coisa estranha da IBM. Praticamente todos os PCs IBM anteriores aos Aptivas nos anos 90 tinham o básico na ROM. E eu sempre me perguntei se alguém realmente usava. Quer dizer, não sei se o BASIC era terrivelmente popular no PC, dado o enorme volume de software comercial de qualidade. Mas mesmo que fosse, esta versão em particular era inútil. Este é o mesmo interpretador incluído no primeiro IBM PC em 1981, que foi o único modelo que já teve uma porta de cassete para armazenar seus dados em fita.
Isso é comum em outros computadores domésticos. E a IBM provavelmente pensou que haveria pão duro, que desejaria essa opção objetivamente miserável. Mas como cada cliente comprava uma unidade de disquete, a IBM abandonou a porta de cassete no modelo seguinte, o PC-ST. Mas eles continuaram a incluir o interpretador original, que eles chamaram de Cassette Basic. Você poderia dizer que é isso porque tem a letra C ali. Este pedaço de código foi enviado em mais de uma década de IBM PCs, apesar de nenhum deles ter portas de cassete. Então, como ele não sabe o que é um disquete, não há como carregar ou salvar nada. Você pode disparar uma máquina sem um disco e escrever um programa, mas ele desaparecerá assim que você desligá-lo. A solução foi inicializar a partir de um disco DOS e executar basic.com, que era uma versão que incluía rotinas de disquete. E eu acho que a única razão pela qual eles continuaram enviando o cassete Basic em ROM foi para que esse executável pudesse ser um pouco menor, já que ele estende o interpretador integrado em vez de substituir. Mas certamente isso não era mais necessário em 1986. Então isso é puramente um vestígio. Você deve inicializar a partir de um disquete e pode usar qualquer disco dos que quiser. Mas o 5140 na verdade não veio com um disco DOS. Em vez disso, ele veio com um disquete de inicialização conversível para PC da IBM. Então vamos dar uma olhada nisso. Isso deveria ser apenas um disco de boas-vindas ao seu computador. Ele tem 3 programas nele. O primeiro é o Exploration, que é basicamente um tour pela máquina, uma introdução a alguns conceitos básicos de PC, esse tipo de coisa. O segundo é a configuração do software. Falaremos sobre isso mais tarde. E então o diagnóstico, que faz o que diz na lata. Vamos em frente e ligue. Explorando. Este é basicamente apenas um panfleto de boas-vindas à IBM, que o orienta sobre os fundamentos do hardware, o software no disco e algumas informações gerais sobre PC, caso você seja um neófito total em computadores, o que não estava fora de questão em 1986. Isso é tudo muito chato, realmente. Todos os programas aqui são. Eu só queria algo para colocar na tela antes de terminar de falar sobre o hardware. E já que temos algum texto e gráficos para olhar agora, vamos falar sobre a tela. Poderia ser pior e poderia ser melhor. A primeira coisa que você pode notar, além de ser um LCD, é que o texto parece bem estranho comparado ao que você está acostumado com as placas de vídeo originais do PC. O NDA e o CGA tinham fontes fixas que foram gravadas na ROM, e como foram clonadas por todos, todos estavam muito acostumados a ver o mesmo fontes em todos os PCs antigos. O 5140, no entanto, tinha um tipo de fonte serifada mais elaborada em ROM, que é exclusivo desta máquina. E eu acho que a IBM fez isso porque eles sentiram que o LCD permitia uma fonte mais matizada do que eles poderiam ter conseguido em um CRT, especialmente com vídeo composto, já que é muito borrado. E eu acho que eles fizeram a escolha certa. Isso parece fantástico. Agora, se você não gosta, há boas notícias. O chip gráfico nesta máquina foi, eu acho, um dos primeiros a suportar fontes definidas por software. Então, provavelmente há um programa por aí que permitirá que você altere isso. Mas em relação à tela em si. Então, este é um LCD de bitmap monocromático. Ele não tem tons de cinza. Os pixels estão apenas ligados ou desligados. E a resolução é de 640 por 200 nesta proporção de aspecto muito estranha. Falaremos sobre isso mais tarde no final do vídeo. É meio complicado, mas vamos tirar as perguntas imediatas do maneiro. Sim, esta é a resolução CDE padrão. Sim, ele pode exibir gráficos e sim, eles ficarão extremamente distorcidos porque esta tela tem metade da altura de um monitor de PC normal. Isso tem o efeito óbvio de esmagar tudo. Eu escrevi um pequeno programa básico para demonstrar isso. Então esse programa deveria desenhar um círculo perfeito. Mas como você pode ver, ele é mais como um ovo agora. O que faz sentido. A tela tem metade da altura, então a imagem tem metade da altura. É uma escolha muito estranha, mas faz sentido de uma certa perspectiva. Voltaremos a isso mais tarde, mas a explicação curta é provavelmente que a IBM simplesmente esperava que o LCD fosse usado quase exclusivamente para texto, para o qual essa distorção é um problema menor. Veja, essa fonte e a fonte IBM CGE original eram na verdade quadradas. Elas tinham 8 por 8 pixels, e pareciam ótimas assim se você as visse em seu formato original. Claro, CGA geralmente era exibido com um alongamento vertical, o que fazia o texto parecer mais proporcional. Mas uma fonte quadrada ainda pode parecer perfeitamente normal e legível. Então, meu palpite é que a IBM considerou o suporte gráfico um bom bônus, algo que você poderia usar em uma emergência. Mas como o texto parecia bom,
Eles não consideraram os gráficos importantes o suficiente para justificar o custo de um painel de tamanho normal. Com isso dito, isso rodará qualquer aplicativo NDE ou CGA em baixa ou alta resolução muito bem, desde que você não se importe com essa distorção. Isso é perigoso. Dave, um título CGA de 1990, aparentemente de John Romero. E como você pode ver, ele está rodando, está tocando, mas não parece tão fantástico. Você pode entender o que está acontecendo, mas não é exatamente NVIDIA, do jeito que deveria ser tocado. Além de ser esmagado, ele também está sofrendo de uma grave falta de cor. A cor do CGE era ruim, mas era tecnicamente de 4 bits, enquanto este monitor é de 1 bit. Eu pensei que a IBM tinha se comprometido ao substituir cada cor URGA por um padrão fixo, o que alguns fabricantes fizeram no passado. Mas agora acho que, na verdade, está apenas adotando uma abordagem completamente bárbara. Aqui eu tenho um aplicativo de teste CGA para calibrar placas de captura, esse tipo de coisa. E isso, deveria imprimir todas as 16 cores na paleta, mas como você pode ver, há muito menos. Na verdade, essas linhas horizontais, eu nem acho que elas deveriam estar lá. Eu acho que isso é algum tipo de falha. Então, embora esta máquina possa tecnicamente rodar jogos e outros aplicativos gráficos, você praticamente nunca iria querer. O painel em si também não é ótimo para nenhum padrão moderno. É o que agora chamamos de tela de matriz passiva. E os LZs modernos são quase todos de matriz ativa, ou TFT. Isso significa que eles têm um transistor e um capacitor conectados a cada célula de cristal líquido para manter seu estado. As células de matriz passiva meio que mantêm seu próprio estado no próprio cristal. Ou pelo menos tentam. Essa abordagem foi comum por um tempo, mas foi substituída pela matriz ativa na maioria das aplicações décadas atrás, porque, embora seja mais cara, também é muito superior em qualidade, clareza e velocidade. Os painéis de matriz passiva, especialmente os mais antigos como este, têm contraste ruim e fantasmas terríveis como regra. E este não é exceção. Ainda havia um gradiente de qualidade embora, e isso esteja no topo de linha, pelo menos na minha experiência. Eu usei laptops de alguns anos depois que nem eram tão legíveis. Eu preferiria algo com melhor contraste, mas isso é defensável para a época. E é claro que não podemos esquecer que ele tem uma luz de fundo que realmente pede desculpas por muita coisa. Mas também não podemos esquecer que esta não é a tela original do 5100 dos anos 40. Eu disse antes que os CSTs eram tecnologia de última geração, e isso é verdade. Eles datam dos anos 20. Então, em meados dos anos 80, era hora de algo novo. Mas isso não significa que o LCD estava pronto para o horário nobre, e as primeiras telas de laptop foram alvo de muitas críticas. A tela original do 5140 não foi exceção. Não era retroiluminada, o que não era muito surpreendente na época, mas também não era apenas uma matriz passiva. Também era do pior tipo, um painel pneumático torcido ou TN. Essa foi a primeira tecnologia LCD prática e funcionou tão bem quanto você imagina. A ausência de luz de fundo significava que tinha game síndrome do menino, muito parecida com a do DG. Você tinha que jogar muita luz nele para ver alguma coisa. E com a antiga tecnologia fantasmagórica TN, não é surpresa que não tenha sido bem recebido. Todos os fabricantes estavam lutando contra isso em 85 e 86. Porque os LZs bitmap eram basicamente uma tecnologia nova. Todos eles tiveram que tentar novamente. E a IBM chegou 9 meses depois, em março de 87, quando entregou um modelo 2 conversível para PC, que era quase a mesma máquina, mas trocava o painel TN por STN, ou pneumático super torcido, que oferecia contraste e velocidade muito melhores, além de ser mais legível em condições de pouca luz. Então, alguns meses depois, por volta de setembro, eles lançaram esta máquina, o modelo 3, que finalmente nos deu uma tela que era STN e retroiluminada, para que você pudesse usá-la em qualquer lugar, incluindo o banco de trás de uma lima. Ou uma cabine telefônica muito grande. A opinião da revista PC era que a IBM finalmente estava onde deveria estar há 2 anos, mas não tenho certeza se isso é justo. Parece que todo mundo lutou com isso agora. Certamente eles deveriam ter chegado aqui 6 meses antes, mas ainda assim me pergunto se não havia alguma lógica por trás disso. Por mais luxuosa que a luz de fundo pareça, ela tem alguns problemas. Por um lado, ela suga 1 tonelada de energia, cerca de meio ampere, em meus testes, então ela reduziria a duração da bateria em cerca de 2/3. Você preferiria rodar sem essa luz de fundo sempre que possível. E você pode fazer isso. Você pode ajustar a intensidade até o fim, até desligar. Mas isso não é realmente uma solução porque, como você pode ver, você não consegue ver nada. Quer dizer, o brilho ajustável é bobo de qualquer maneira, já que é um painel eletroluminescente. Eles nunca foram muito brilhantes para começar. Você precisa ter olhos realmente sensíveis para querer diminuir o volume. Mas se você desligar totalmente, você precisaria os olhos do Superman, porque são ilegíveis. As telas com luz de fundo não têm o mesmo tipo de refletor atrás delas que as sem luz de fundo, então elas não conseguem refletir luz ambiente o suficiente para serem úteis. E mesmo se você adicionar um monte de luz artificial,
Isso não ajuda muito. Quer dizer, você não consegue realmente distinguir nada. Isso não é porque a IBM escolheu um painel ruim necessariamente. É realmente endêmico em todos os LCs com luz de fundo. Eles simplesmente não foram projetados para isso. E isso apareceu em todas as análises de revistas como uma preocupação séria, porque era realmente uma decisão de compra que você tinha que tomar. Se você sabe que vai passar a maior parte do tempo com pouca luz ou conectado a uma tomada, então a luz de fundo é uma certeza. Mas se você espera usar a máquina principalmente com bateria, então faz sentido comprar a versão com a tela reflexiva em vez da com luz de fundo. Ela usará menos energia e será legível na luz disponível, mas nenhuma das duas fará o trabalho da outra. Então você tinha que saber como usaria a máquina antes de comprá-la. Ou suponho que você poderia simplesmente pegar o outro monitor e levá-lo com você, só por precaução, porque eles são realmente intercambiáveis. Se você abrir esse pequeno clipe e puxar, a tela sai imediatamente. Esse era um recurso comum nos primeiros laptops. Já que eles eram praticamente todos conversíveis, você frequentemente podia remover a tela para tornar o sistema menor quando o usa com um monitor externo. A IBM até o enviou com essa pequena tampa contra a poeira. Você apenas desliza isso ali, fecha o clipe e pronto, bonito e limpo. Além disso, ele anuncia o nome da máquina, caso você tenha esquecido. Isso é fofo e conveniente, mas também facilita a instalação de monitores melhores. Então, quando a IBM lançou essas novas telas, eles as disponibilizaram como atualizações para as máquinas mais antigas por algumas centenas de dólares. E você realmente poderia comprar os dois se quisesse. Agora levar um segundo monitor inteiro com você para todos os lugares é uma ideia idiota, mas era pelo menos possível. E minha impressão é que ninguém realmente resolveu isso melhor no período de 85-86. Porque LCDs e baterias eram apenas tecnologia primitiva. Então talvez a resposta lenta da IBM tenha sido porque eles não acharam nenhuma das soluções disponíveis satisfatória e só se contentaram com esse compromisso quando perceberam que estavam sendo implacavelmente arrastados para o mercado. Mas isso é típico da IBM, na verdade. Então, é tudo o que tenho a dizer sobre a tela. Mas devo mencionar antes de prosseguir que houve algumas outras pequenas mudanças entre os modelos. Uma é bem boba. A máquina original não conseguia aceitar mais de 512K de RAM, o que é uma limitação absurda para 1986, que todas as análises montavam. O modelo 2 e 3 aumentaram para 640. Mas o outro problema era muito mais estranho. A única opção de conectividade integrada, como discutimos, era o modem. Você poderia obtê-lo se quisesse, mas se você obtivesse um com o modelo 1, ficaria muito decepcionado. A IBM aparentemente não conseguiu encontrar um fornecedor para um padrão chip de modem compatível com Reis a tempo de chegar ao mercado. Então os modems iniciais usavam uma linguagem de controle proprietária que a IBM chamava de controle N. Aparentemente, não era usada em nenhum outro lugar, até onde os críticos da revista sabiam. Isso significava que praticamente nenhum software funcionava com ela. E enquanto a IBM alegava que você podia reconfigurar a maioria dos aplicativos, isso provavelmente era mentira. Felizmente, eles começaram a enviar modems normais compatíveis com Reis a partir do modelo 2. E até onde eu sei, essas são todas as diferenças entre as máquinas agora. Eu adoraria voltar para esse software. Quero dizer, não realmente, mas sejamos realistas, a tela aprimorada da IBM ainda não é boa o suficiente para nossas sensibilidades modernas. É mais difícil ver a tela na câmera do que na vida real, mas só um pouco. E tenho certeza de que nenhum de vocês quer ficar olhando para isso durante todo o vídeo. Precisamos de uma imagem melhor, e obviamente esta máquina pode gerar vídeo ou não seria chamada de conversível. Então a IBM forneceu essa opção. Mas é claro que da maneira mais estranha possível. Esta é uma caixa de complementos conversíveis para PC. E sim, todas as coisas boas que eu tenho a dizer sobre o 5140. As decisões da IBM em relação aos periféricos foram absolutamente retrógradas. E infelizmente, para explicar isso, acho que temos que falar sobre o PCR. Acho que é justo dizer que em 1986 a IBM já havia perdido o controle do mercado de PCs. Mas acho que eles também perderam a cabeça. O fracasso catastrófico do PCRS aconteceu apenas 2 anos antes do lançamento desta máquina. Mas não acho que eles aprenderam muito com a experiência. Entre os juniores, muitos problemas eram sua expansibilidade limitada e sem sentido. Em vez de slots de cartão internos que pudessem aceitar os cartões que já estavam disponíveis no mercado, a IBM decidiu que todas as atualizações deveriam vir na forma de caixas de plástico que se encaixassem na lateral. E isso não era novidade. Alguns outros computadores já tinham feito isso antes, alguns japoneses e também o Texas Instruments T99. 4 da 1979 e de 10.000 pés. Isso fazia muito sentido. Em vez de vender placas de circuito nuas que você tinha que colocar dentro do seu computador, eles vendiam caixas de plástico prontas que se conectavam a uma porta externa. Isso por si só era razoável, mas havia problemas, particularmente com o Júnior, era que novamente você não podia usar nenhum hardware existente no mercado. O que provavelmente era proposital, mas ainda assim, era obviamente uma ideia idiota. Em 1984, a IBM não podia negar a importância de fornecedores terceirizados.
E com certeza, quando o PC GIR foi clonado pela Tandy como o extremamente bem-sucedido Tandy 1000, eles colocaram slots ISA comuns nele. Porque, agora esse problema não se aplicaria a um laptop que, de qualquer forma, não tinha espaço para placas ISA, embora algumas tenham criado espaço para elas. Mas o outro problema era mais relevante, e era simplesmente que os módulos tornavam a máquina maior. Quer dizer, não era tão ruim quanto o T99, com aquela coisa. Se você instalasse um modem e um adaptador de impressora, sua máquina não caberia mais na sua mesa. Era assim tão largo. Os sidecars do PC Harry eram muito mais finos, eram assim tão grandes. Mas ainda é absurdo que se você quiser adicionar uma porta paralela ou alguma RAM, sua máquina tenha que ficar fisicamente maior. Eu sempre achei essa abordagem, embora extremamente engraçada, obviamente muito ruim. Mas imagine aplicá-la a uma máquina portátil. Já é ruim o suficiente em um computador doméstico. Quão desequilibrado você teria que ser para fazer isso com um laptop? Agora você está olhando para quase todas as atualizações já vendidas para o 5140. A única coisa que estou esquecendo é o sintetizador de voz. Fazia algum sentido vender um sintetizador de voz para um laptop empresarial? Absolutamente não. Mas a IBM já tinha feito isso para o PC GIR, e acho que eles estavam orgulhosos disso por algum motivo. Como você pode imaginar, eles se conectam na parte traseira. Quer dizer, onde mais? Essa é a única porta em toda a unidade. E para instalar um, pegamos e encaixe em uma extremidade. Lá vamos nós. E então, gire a outra e encaixe no lugar. Eu digo que é um clique, mas é mais um encaixe gradual e desagradável no lugar, já que os contatos estão meio que deslizando um para o outro. A IBM não pensou muito bem nisso. Na verdade, eu estava apenas na metade do slot. Acabei de descobrir que a parte superior estava dentro, mas a inferior não. Esse é um novo modo de falha. Mas, de qualquer forma, lá vamos nós. A máquina agora está quase 2 polegadas mais funda e mais pesada. E o que todo esse tamanho e peso extras nos trouxeram? Portas seriais e paralelas. É isso. Todos esses módulos adicionados são portas seriais e paralelas, uma em cada extremidade, que, como todas as análises apontaram, foram incluídas como equipamento padrão em todos os concorrentes. O DG tinha. O T1100 tinha. Acho que tudo tinha porque eram coisas antigas naquela época. Todo PC precisava de uma porta serial e paralela. Ninguém discordou disso. O Toshiba, na verdade, foi além. Ele tinha uma saída de vídeo embutida, não a IBM. Você precisa de outro módulo para isso que eles chamam de adaptador CRT. Este cara aqui, os complementos têm cada um sua própria porta de passagem, felizmente. Então você pode instalar este, e então ele apresenta outro slot de atualização. E você pode rebocar este cara lá. Lá vamos nós. Instalar isto é miserável. Então agora podemos conectar uma impressora, um monitor e um modem. Mas para chegar lá, tivemos que fazer a máquina de 18 polegadas de comprimento. Imagine tentar carregar isto pela alça. Você estaria raspando em arbustos. É do tamanho de uma mala. Mas é claro que você não faria isso, certo? Você sabe, eu disse que o conector na parte de trás não é para um dock. Mas vamos ser realistas. Este é um dock, não é? Você não deve levar estes com você. Você os conecta ao seu monitor, seu modem, sua impressora. E então, quando você quiser sair do seu escritório em casa, você desprende toda a bagunça com os cabos, ainda conectados, e deixa tudo lá para que tudo possa ser reconectado. De uma vez quando você voltar para casa. Isso é um dock. Eu estou sendo mesquinho, ok? E esse é um design razoável no vácuo. Se ninguém mais tivesse feito melhor do que isso, então isso faria muito sentido. Infelizmente, todos fizeram. O T1100, com todas essas coisas embutidas, ainda era 2 polegadas mais curto do que os 5140. Sozinho. E mesmo que a IBM quisesse ou precisasse fazer esses módulos separados por algum motivo, por que eles são tão grandes? Eles não deveriam ser tão grandes. O T1100 tinha módulos adicionais para vídeo e outras coisas. Eles não eram nem de longe tão grandes. Eu abri o adaptador CRT para tentar descobrir o que estava acontecendo lá dentro. Mas é um par de placas em sanduíche que eu não quero separar. Pode quebrá-las. Não consigo entender isso, mas com certeza parece muito complicado. No entanto, eu abri o adaptador serial paralelo e podemos ver que é apenas uma placa com densidade de componentes muito baixa e um monte de componentes de furo passando. E neste ponto da investigação, eu fiquei chateado. Quer dizer, vamos lá, isso é primitivo. Isso é como um design da Idade do Bronze, na melhor das hipóteses. Tantos chips de imersão em um portátil em 86? Quer dizer, quem estava fazendo isso? Vamos lá, olhe para o T1100 Plus aqui, ok? Quase tudo de montagem em superfície, exceto a CPU e alguns chips de RAM. E a placa é uma bagunça. Há apenas componentes amontoados em todos os lugares onde eles podem caber, sem espaço para respirar. E isso diz que deveria ser. Este é um gadget portátil. Deveria ser denso por dentro.
Quer dizer, alguém na IBM já tinha aberto uma calculadora antes? Eu não acho que eles tinham, porque se você olhar dentro do conversível, ele está vazio. Não há nada aqui. A placa-mãe está quase vazia. São 8 chips grandes e então uma extensão enorme de PCB não utilizada. É principalmente ar dentro. Eu tenho que perguntar, o que diabos a IBM estava pensando? Se eles fossem fazer o conversível à unidade base tão simples, então eles poderiam ter feito 20% menor que a concorrência. Ou eles poderiam ter simplesmente embalado tudo o que pudessem com a tecnologia que pudessem, que é o que todos os outros fizeram, porque era tão óbvio. Quer dizer, chips gráficos de montagem em superfície estavam disponíveis. Por que não colocaram lá? Simplesmente não faz sentido quando a alternativa é algo tão enorme. Como isso aconteceu? Quer dizer, ainda mais ridículo é o fato de que eles ocuparam tanto espaço para serial em paralelo. A maioria dos chips nesta placa são VLSI, que é um termo da época para basicamente um C personalizado. Se a IBM estivesse fazendo chips personalizados, certamente eles poderiam ter embalado controladores de porta serial e paralela neles. Isso não deve ter custado quase nada comparado a fazer este gigante. Além disso, a complexidade desses módulos provavelmente teria sido muito menor se eles tivessem colocado uma interface ISA normal na parte traseira. E quando escrevi este script, eu tinha contado errado os pinos e pensei que eles não conseguiriam encontrar um conector com o suficiente. Mas eu verifiquei novamente e descobri que este conector tem 72 pinos e o ISA só precisa de 62. Então, eles poderiam ter feito disso uma interface de barramento padrão. Mas em vez disso, eles decidiram usar um monte desses pinos com sinais lógicos personalizados, específico para o 5140, e o barramento ISA é multiplexado. Em seguida, as linhas de dados e endereços compartilham os mesmos pinos, e você precisa de chips codificadores e decodificadores em ambos os lados para lidar com tudo isso. E é por isso que este módulo tem este grande chip VLSI quadrado nele. Então olha, eu não quero ser mesquinho aqui. Se a IBM inventou o DOC antes de qualquer outra pessoa, então tudo bem, isso é legal. E isso parece uma ideia legal à primeira vista. Mas eles devem ter percebido bem cedo no desenvolvimento que isso não estava realmente funcionando. E a prova está no pudim. Qualquer um da época, eu acho, teria percebido que isso era bobagem, porque ninguém mais fez isso ou algo parecido. As outras máquinas tinham essas coisas embutidas e geralmente tinham slots de expansão interna. Suas placas de expansão eram pequenas coisas. E você sabe, só para deixar ainda mais claro quão patética a IBM parecia aqui. Quando o conversível foi lançado, a Toshiba já estava vendendo seu T1100 Plus, o que corrigiu alguns problemas com a máquina inicial, particularmente o teclado. E aconteceu de atualizar a CPU de um 4,7 full 16 bits, 8086 rodando a quase 8 MHz. Só por diversão. A IBM está vendendo um portátil que está 2 anos desatualizado, e a Toshiba aqui está fazendo overclock em seu chip como um pedido de desculpas por um teclado duvidoso. Isso foi uma piada. Que não digam que eu só tinha elogios para o 5140. De qualquer forma, com esses complementos instalados, a máquina agora está convertida. Então, como é? Bem, quero dizer, o serial em paralelo. Quer dizer, eles são seriais em paralelo. Eu poderia conectar um modem e uma impressora se quisesse, mas, de outra forma, não há nada de novo nisso. O adaptador CRT também é muito simples. É basicamente apenas um CGA, exceto que não realmente. Estamos de volta ao PCGR novamente. Ele tem um conector RCA para a saída de vídeo composto, o que é normal para CGA. Mas então, bem, você provavelmente não reconhecerá nenhum deles, a menos que seja um grande nerd da IBM. Não sei o que era o Big Blue em 1984, mas acho que eles não queriam colocar um conector de 9 padrão no PCIR por algum motivo. Então, em vez disso, eles usaram basicamente um conector de pino da placa-mãe, como aquele em que você conectaria um cabo de fio. Mas na parte externa do computador, eles os usaram para todas as portas, na verdade. Então, os conectores na parte traseira parecem todos idênticos. E eles têm rótulos sem sentido. Eles são codificados, mas a chave é uma fina crista de plástico bem no fundo do soquete, onde você não consegue ver. Francamente, parece uma máquina de bloco oriental contemporânea, como um clone soviético do ZT Spectrum. Realmente parece. Então não sei o que a IBM estava fumando, mas eles não tinham ficado sem isso quando fizeram o 5140, porque ele usa os mesmos plugs por algum motivo. Até onde eu sei, os outros 2 plugs aqui são exatamente os mesmos que estão em um PCH. O de cima é para um modulador de RF, então você pode conectar isso a uma TV no canal 3 ou algo assim, o que é realmente muito legal. Posso imaginar usar isso em um hotel ou algo assim. O de baixo é para um monitor colorido TATL, como o que o Júnior usava. E o manual até diz que você pode usar um monitor PCGR se tiver um. Mas como essa é uma saída TTL-KDA padrão, se você já tivesse um monitor de PC normal, eles venderiam esse pequeno cabo que adapta isso a um plug de... Se você conseguir descobrir como conectá-lo, lá vamos nós.
Então agora está normal, assim como poderia ter sido no começo. Este monitor foi vendido pela Tandy, mas é compatível com PC CDI, então vai funcionar muito bem. Agora isso é um colírio para os olhos. Esta tela parece fantástica, mas agora temos apenas um PC normal de meados dos anos 80 com CGA. Funciona como qualquer outro. É assim que deveria ter sido a placa de teste anterior. Tem todas as cores bonitas, brilhantes e nítidas. Um amigo realmente me deu isso monitor recentemente, e era novo na caixa 0 hora no tubo. Então isso é praticamente tão bom quanto o CGA vai ficar. E aqui está meu aplicativo básico, desenhando um círculo em vez de um O. Então sim, vamos tirar um momento. Vamos tirar 15 minutos e falar sobre toda essa coisa de proporção de aspecto que eu mencionei antes. Originalmente, eu tinha cerca de 40 minutos de detalhes técnicos no roteiro aqui, mas tentei reduzi-los. É muito interessante para deixar de fora completamente a razão pela qual isso não é um ovo, e o LCD é em grande parte porque os monitores CZA eram duplamente atingidos, e o LCD não. E alguns de vocês sabem o que diabos eu acabei de dizer. Mas para o resto, aqui está o melhor resumo que posso fazer. Em 1981, quando a IBM vendeu o primeiro PC, eles queriam incluir uma placa de vídeo colorida. Mas eles não queriam encomendar um monitor personalizado. Tanto porque isso custaria uma fortuna quanto porque isso. Eles queriam que as pessoas pudessem usar uma televisão normal, como um exibir, se eles não quisessem desembolsar por aquele monitor personalizado. E então a placa de vídeo colorida original do PC, o vídeo de saída CGA, que tinha as mesmas especificações da televisão NEC americana, e você poderia conectá-lo a uma TV normal com um cabo composto ou comprar um monitor de computador especial como este Tandy. Mas estes também eram basicamente aparelhos de televisão normais. Eles tinham apenas entradas digitais em vez de analógicas, o que os tornava muito mais nítidos. Mas isso não mudou nada na resolução ou no tempo. Um sinal de televisão NEC, para os propósitos da nossa discussão, tem cerca de 480 pixels de altura. Isso não é bem verdade, mas não vamos gastar meia hora explicando por quê. Resumindo, você precisa enviar 480 linhas de vídeo para uma televisão americana analógica, ou ela não funcionará. Mas como a placa CDA tinha uma RAM de vídeo extremamente limitada, ela não conseguia armazenar tantos dados. O mesmo problema foi enfrentado por praticamente todos os fabricantes de videogames e computadores domésticos, e todos eles resolveram da mesma maneira. A televisão é entrelaçada, o que significa que a imagem é enviada como um conjunto de linhas pares, seguido por um conjunto de linhas ímpares. É uma maneira de economizar largura de banda. E ao enviar um sinal ligeiramente incorreto, você pode forçar uma TV a desenhar apenas um conjunto de linhas, pulando o resto e reduzindo a resolução de 480 linhas para 240. Isso é ótimo porque você não precisa gerar tantos dados de vídeo, mas deixa todas as linhas ímpares em branco. É por isso que todos nós nos lembramos de videogames tendo linhas de varredura muito pronunciadas, enquanto a TV normal geralmente não tinha. O CGA funcionava da mesma maneira. Pode ser um pouco difícil de ver, já que os CRTs de máscara de sombra são meio borrados, mas se eu expandir esta imagem verticalmente, você pode ver que cada linha visível de pixels é separada por uma linha em branco. Agora você pode fazer qualquer TV ficar assim. Se você aumentar o tamanho vertical o suficiente, isso fará com que o feixe realmente trace um caminho muito largo entre os retraços. Mas isso também fará com que a imagem vaze da parte superior e inferior da tela. E você sabe, ela é derramada um pouco aqui. Mas mesmo se eu ajustar para caber no quadro, você sabe que esta é claramente a proporção correta. Mas essas linhas em branco, se você olhar de perto, ainda são visíveis. E como todas essas linhas em branco estão sendo inseridas entre todas as linhas reais da minha imagem, isso efetivamente estica nosso círculo verticalmente. Veja, dê uma olhada nisso. Este é um mapa de 640 por 200 bits. Essa é a resolução do CGA. E eu desenhei um círculo perfeito nele, que seu monitor exibirá com uma proporção de 1 para 1. Se eu inserir linhas em branco para fazer uma imagem de 640x400, bem, aí está nosso alongamento vertical. E podemos demonstrar isso no próprio computador. Aqui está meu programa novamente desenhando um círculo, e é bem circular, pelo menos muito mais do que o LCD era. Mas aqui está o que sabemos. O LCD está nos mostrando uma imagem perfeita, 1 para 1 do que está no buffer de quadros, porque a resolução do programa está definida para 640x, 200, e esse é o número exato de células que este painel tem. Se você olhar de perto, poderá ver que cada ponto é um único quadrado perfeito com o mesmo dimensão. Então esta é uma correspondência 1 para 1 com o que está na memória RAM de vídeo. E isso significa que o círculo que o QBasic desenhou não pode ser circular. Se fosse, ficaria perfeito naquela tela. Mas não é porque o BASIC está mentindo para nós. O QuickBasic foi escrito com o conhecimento de que o CDA geralmente é exibido com esse alongamento vertical.
Então, quando você pede ao Basic para desenhar um círculo perfeito, ele faz o que você quis dizer, em vez do que você disse. Ele sabe em qual modo de tela você está, então ele distorce o círculo por uma proporção conhecida, para fazê-lo parecer correto. Você pode realmente derrotar isso se você entrar e colocar uma declaração de proporção no final do comando. Então, ele desenhará um que é genuinamente um círculo perfeito. É assim que um círculo perfeito no buffer de quadros se parece quando exibido com a distorção ZDE atípica. O que tudo isso significa é que para fazer o LCD no 5140 exibir esta imagem corretamente, a IBM precisaria comprar um painel LCD de 400 linhas e deixar apenas metade das linhas em branco. O que significaria pagar por um monte de cristal líquido inútil. Ou eles teriam que desenhar cada linha 2 vezes, o que teria parecido estranho e ainda custaria mais. Acho que alguns fornecedores fizeram isso, mas posso entender por que eles escolheram não fazer. Agora, o ideal seria que alguém tivesse feito um painel LCD personalizado com pixels que fossem 2 vezes mais altos do que largos. Mas eu imagino que, em vez disso, o custo de painéis de 400 linhas caiu depois de 1 ou 2 anos e a coisa toda se tornou irrelevante. Todo mundo começou a colocá-los lá, e então a duplicar as linhas. E tendo dito tudo isso, vou admitir que todo esse negócio realmente me dá nós no cérebro. E provavelmente eu entendi algo ou tudo errado. Então, confira esses comentários da pessoa que está explicando o que eu perdi. De qualquer forma, com esse mistério, espero que resolvido, vamos em frente. Como isso é CGA em um CRT, como pretendido originalmente, agora temos uma experiência de PC perfeita. Então, novamente, não há nada a dizer sobre isso. Qualquer aplicativo CGA comum funcionará normalmente. Aqui estão 10 segundos de Dave Perigoso, se você não acredita em mim. Então, se você comprou um monitor barato de terceiros com seu 5140, ou se você tinha um do seu PC ou do seu PC Júnior, então você estava pronto para ir. Mas se você não tinha um monitor, então a IBM ofereceu um monitor RGBI de 13 polegadas para esta máquina. Muito semelhante ao Tandy, aqui em especificações, embora muito menos agradável esteticamente, se você me perguntar. Eu não tenho um desses, infelizmente. Mas suponha que você quisesse um monitor que fosse mais fácil de carregar com você. Para o usuário avançado em movimento, a IBM ofereceu um monitor monocromático de 9 polegadas. E eu tenho um desses. Você lembra de alguma coisa? Digamos que um daqueles monitores minúsculos que a Apple vendeu por 2C. Aqueles que todo mundo parece querer 6 ou $800. Eu sempre quis um desses, mas nunca encontrei um bom negócio. Isso é praticamente a mesma coisa, só que com um logotipo da IBM. Na verdade, ele até funciona muito bem com os 2 Circumans, uma imagem fantástica. Ele até parece à parte, se você não se importar com pequena blasfêmia. Isso usa fósforos verdes, típicos da época, e só aceita entrada de vídeo composto, o que significa que você não obterá a imagem mais limpa possível, o que é uma pena. Se aceitasse MDA ou TTLQLH, você poderia obter uma imagem incrivelmente nítida, já que os CRTs monocromáticos têm resolução virtualmente infinita. Com composto, sempre ficará um pouco borrado, mas ainda assim, com um sinal monocromático como esse, é bem limpo, mesmo no modo de texto de 80 colunas. Agora, eu não percebi quando comprei que a tampa frontal era opcional. A IBM chama isso de filtro de alto contraste. É basicamente apenas um pedaço de acrílico fumê que você pode simplesmente retirar, e acho que o modder parece esteticamente muito melhor sem ele. É como um monitor PS2 antigo ou como um 8514, ou algo assim. No entanto, como você pode ver em uma sala muito iluminada como esta, torna muito mais difícil de ler. Isso provavelmente foi planejado para algo com muita iluminação, escritórios dos anos 80 e coisas do tipo, em que o filtro de alto contraste realmente faz uma grande diferença. Então não jogue isso fora, se você tiver um. Sinceramente, esse pequeno monitor é maravilhoso, e toda a configuração se assemelha muito à sugestão de serviço da Apple para os 2 circunstantes. Eu acho que se você estivesse fazendo processamento de texto ou planilhas, mesmo em casa, essa seria uma combinação muito fofa. Não tenho certeza se mais alguém no mercado estava vendendo um pequeno PC e CRT que combinassem tão bem, então acho que talvez aponte para a IBM. Antes de prosseguirmos, há mais um benefício em possuir este monitor que eu seria negligente em não apontar. E eu o fiz no estúdio e descobri depois que tinha tanta poeira na minha camisa que não consegui olhar para mim mesmo e tive que excluir o clipe para autopreservação. O que eu ia dizer é que, como este monitor grava vídeo composto, você pode usá-lo com qualquer outra coisa que tenha que produza vídeo composto, outros computadores antigos, consoles de videogame ou até mesmo câmeras de vídeo. Eu já tinha visto algumas fotos antes de telas âmbar ou verdes conectadas a filmadoras comuns, e eu pensei que eles pareciam legais, mas eu não estava preparado para o quão sobrenatural eles pareceriam na vida real. Todo mundo sabe que você não pode fotografar um NERTAR que não renderiza da mesma forma. Se você quer ver como o fósforo se parece, você tem que vê-lo a olho nu. Então,
Mesmo que você não goste de computadores antigos, se você se deparar com um desses monitores ou um dos monitores de fósforo verde da Apple com uma entrada composta, compre-o. Você não vai se arrepender. Agora, quando você está usando um CRT, o LCD para de funcionar, ou pelo menos parece que para. Certamente ele não exibe mais nada, exceto um cursor piscando, mas esse é o comportamento normal do PC quando você tem duas placas gráficas instaladas. O controlador LCD normalmente emula gráficos CDA ou NDA. Mas, com o adaptador CRT instalado, ele é forçado a entrar no modo NDA, apenas porque você não pode ter duas placas do mesmo tipo. Então, o CRT se torna a placa primária e o LCD não recebe mais nenhuma saída por padrão. Mas você pode ir para a configuração do sistema e alterná-lo para LCD mono, e ele vai trocar e rodar. Dessa forma, com o CRT morto e o modo texto rodando no LCD até você trocá-lo de volta, todas as tentativas de entrar nos modos gráficos falharão, e não tenho certeza do porquê você iria querer fazer isso, mas está disponível. Uma capacidade mais interessante é que as placas EDA e NDA ocupam espaços de memória diferentes, o que significa que se você tiver um software projetado especificamente para isso, você pode rodar as duas ao mesmo tempo. Não há muitos programas que foram escritos para fazer isso, e o que existe por aí é uma dor enorme para fazer rodar. Eu tentei tudo o que pude encontrar. O Lotus 123, por exemplo, poderia supostamente exibir gráficos no CDA enquanto mostrava os dados subjacentes no NDA, o que é muito legal, mas passei 2 horas tentando fazê-lo funcionar sem sorte. Então eu apenas escrevi outro programa base. Este é um pequeno aplicativo que grava em ambas as telas simultaneamente. Ele está usando as rotinas gráficas básicas para o CDA, e está gravando dados brutos em memória NDA para o outro. E como você pode ver, ambas as telas estão atualizando simultaneamente, embora muito lentamente. Isso poderia realmente funcionar em um IBM PC original. Se você tivesse um CDA e uma placa NDA ou Hércules, este programa seria capaz de controlar 2 monitores simultaneamente. Eu acho isso interessante porque, embora provavelmente muito poucos donos de PC estivessem dispostos a comprar e instalar 2 monitores e placas de vídeo, separados apenas para tornar isso possível, a IBM poderia ter vendido um software que tirasse vantagem disso, especificamente no PC conversível. Como eles podiam presumir com segurança que todo usuário tinha o LCD, então qualquer um que tivesse o módulo CRT poderia ter vendido um software para tirar vantagem dessa capacidade de monitor duplo, sem precisar comprar um CRT inteiro separado. Eles poderiam ter feito parceria com alguém, pelo menos, você sabe, comercializado o Lotus 123, ou algo assim. Mas eu acho que isso teria exigido um grau de imaginação que ninguém na IBM havia deixado, pelo menos depois que o PC saiu de suas fábricas de Skunk em 1981. Parece que eles acabaram de se livrar de todos que tinham ideias interessantes. E ok, eu admito que talvez eu esteja sendo um pouco duro. Criminar a IBM é fácil com todos os ancinhos em que pisaram. Mas o relógio deles ainda estava certo pelo menos uma vez por dia. E eu deveria dar crédito a quem merece pelas coisas que eles realmente inventaram. Por exemplo, isso, se você puder acreditar, é a impressora conversível para PC. Você nunca adivinharia olhando para ela, mas se você abri-la, lá está. É claramente uma impressora. Agora, basta dizer que em 1986 não era nada extraordinário ver uma pequena impressora portátil. Elas estavam por todo lugar. A DG também tinha uma, mas não acho que ninguém, além da IBM, tenha feito uma que se integrasse tão bem. Veja, sem surpresa, isso é preso na parte de trás da máquina. Embora não faça isso como os outros módulos. É como se uma equipe diferente a tivesse projetado ou algo assim. Em vez de apenas encaixar no lugar, você tem que levantar esta trava aqui e girar para fora. Em vez de ter apenas uma trava de mola, na verdade, tem esta pequena lingueta aqui na extremidade que tem que abrir. É muito estranho. Então você coloca isso ali, e então ele meio que gira para o lugar. Mas não trava com segurança até que você empurre para baixo. Então isso não parece muito bom, mas parece segurar bem. Agora, na verdade, este não é um dispositivo Isobus. A porta de expansão na parte de trás da máquina tem 4 pinos dedicados a uma interface serial proprietária, apenas para esta impressora, o que é meio maluco. E também a chaveada. Tem que ser a primeira coisa conectada na parte de trás da máquina. Você pode conectar os outros módulos, mas eles têm que ir depois dela. Não tenho ideia do porquê, mas você pode pelo menos colocá-los todos juntos. E isso torna a máquina absolutamente gigantesca, a ponto de eu não achar que ela realmente caberia na maioria das pessoas mesmo. Mas a IBM realmente pensou nisso pela primeira vez. Então, em vez de prendê-lo à máquina, se você estiver usando em casa, você pode colocá-lo aqui e prender o resto dos seus acessórios na parte de trás da própria máquina. E então a IBM forneceu um pequeno cabo que você conecta à porta de expansão e em seguida conecta-o à impressora.
E agora você pode ter a máquina totalmente equipada com a impressora sentada ao lado aqui, para que você possa realmente encaixá-la em uma superfície de trabalho normal. O mais estranho sobre isso é que agora a impressora está depois dos outros dois módulos adicionais. Então, por que exatamente ela precisava ser a primeira coisa na cadeia? IBM, o mecanismo desta impressora é uma surpresa agradável. Não é um tipo de impacto como você pode esperar. Não é uma matriz de pontos ou uma margarida. Não é um plotter, nada disso. Na verdade, é uma impressora térmica. E isso significa que você ainda pode usá-la. Veja, aquilo ali é uma térmica cabeça de impressão. Design muito simples. Só tem pequenos elementos de aquecimento. Agora, impressoras térmicas como essas eram uma opção popular para impressão de baixo custo durante os anos 80. Elas eram usadas com muitos computadores domésticos e portáteis e coisas assim. E uma de suas melhores características é que elas suportam dois tipos de mídia. Um é o papel térmico, como este rolo aqui que veio com ele. Este é apenas um papel que fica preto quando é exposto ao calor. Então a cabeça de impressão térmica, conforme passa pela página, aquece na forma de caracteres, e eles simplesmente aparecem na página. Agora, há desvantagens nisso. É mais caro do que o papel comum. Ele raramente vem em folhas soltas. Ele desbota com calor e simplesmente desbota com o tempo. Mas se você quer algo que seja simples e rápido, e você só precisa de pequenas impressões temporárias para entregar às pessoas, então isso é fantástico, porque você não pode ficar sem tinta, ou toner, ou qualquer coisa. O papel é tudo o que você precisa. E ele veio com este suporte realmente desagradável, que tipo de encaixe no alimentador de folhas aqui. Você tem que mexer com esse fardo e tudo mais. Agora, se você não quisesse lidar com tudo isso, ou se quisesse impressões que durassem um pouco mais, você poderia instalar uma fita de transferência térmica. Esse cara entra aqui e a fita vai na frente do cabeçote. E agora você pode alimentar uma folha de papel comum aqui. E em vez de aquecer o papel, o cabeçote aquece a fita e a tinta delamina e gruda no papel. Então você tem uma impressão de cabeçote de impressão permanente e indelével. Então esta é uma opção bacana e versátil. Você pode ter impressões em papel comum de longo prazo ou apenas impressões térmicas rápidas e simples. E, claro, cabe em um pacote compacto e agradável, o que você não pode dizer sobre a maioria das outras tecnologias de impressão. Então, esta foi a escolha certa. Não sei se eram duráveis ou não. Esta estava realmente quebrada quando eu a comprei. Um pedacinho de plástico tinha quebrado no mecanismo do levantador de cabeçote, o que eu tinha para arrancar completamente para fazê-lo funcionar novamente. Mas agora parece que imprime muito bem em papel térmico ou comum, embora não alimente muito bem. E devo dizer, é lento e barulhento. O que é engraçado, porque uma das vantagens das impressoras térmicas é geralmente um baixo nível de ruído. Mas seja devido a outras falhas mecânicas ou apenas a redução de custos, esta infelizmente faz bastante barulho. Mas a qualidade de impressão ainda é muito boa. E acho que este é o único acessório de encaixe que realmente faz sentido para um laptop em casa. Esta impressora teria sido deficiente, para dizer o mínimo. Havia opções muito melhores. Mas suponha que você estivesse, digamos, andando por um complexo empresarial. Você sabe, trabalhando em vários locais diferentes no mesmo dia. Você não gostaria de carregar uma impressora inteira separada com cabos de energia e dados que você tem que configurar e desmontar, repetidamente, como a impressora da DG funcionava. Mas com isso preso à máquina, você realmente tem um sistema bastante compacto, considerando que ela tem uma impressora construída em... Então sim, isso é grande para um laptop, mas o fato de você poder simplesmente pegar o shoot and match e ir embora é bem legal. Não há cabos, não há nada extra. Ele até funciona com a bateria do PC. Você ainda tem que descobrir onde carregar seu papel, mas isso ainda é bem legal. Vou dar este para a IBM, o grande W aqui. E você sabe, eles realmente ganharam outra vitória realmente grande com esta máquina. Então agora que terminamos com o hardware, vamos voltar e terminar de olhar o software incluído, porque ele nos levará ao desfecho. Agora que estamos em um CRT, você notou como os gráficos parecem um pouco esticados verticalmente. Eu não tinha notado isso até agora. Eu não acho que a IBM esperava que você executasse este programa em um monitor externo. Eles imaginaram que você o executaria no LCD, para começar, então eles projetaram seus gráficos para se adequarem a essa proporção. Provavelmente o único programa existente que realmente fez essa adaptação. O aplicativo Explorer
É como observado completamente normal. Então vamos sair disso. O programa de diagnóstico também não é nada empolgante. Você pode esperar que ele faça truques gráficos estranhos ao testar a saída de vídeo, mas ele apenas imprime um conjunto de caracteres e algumas telas cheias de retângulos. Para ser justo, é um teste bem completo do chip de vídeo da tela, já que ele faz você comparar cada imagem com uma captura de tela de referência no manual. Embora eu imagine que, se algum dos testes falhar, ele apenas diz para você voltar ao seu revendedor, já que esta máquina não tem peças substituíveis pelo usuário. Isso nos deixa na terceira opção: configuração de software. Isso faz você inserir um disco em branco no qual ele grava uma cópia do que eles chamam de seletor de aplicativo. Eu preparei um desses antes do show, então vamos ligá-lo. Appsel, como a IBM às vezes o chama, não é um software muito sofisticado, mas oferece dois recursos interessantes, e é a experiência que a IBM queria que tivéssemos, aparentemente. Então aqui estamos. É um iniciador de programa levemente gráfico que fornece atalhos de teclas de função para um arquivo de ajuda, alguns utilitários, alguns aplicativos agrupados e uma tela e meia de atalhos personalizável. Obviamente, a maioria dos usuários experientes zombaria disso e o fecharia imediatamente. Mas fique comigo por um minuto. O arquivo de ajuda é apenas para ajudar no próprio Appsel, e veremos os utilitários mais tarde. O atalho do DOS na parte inferior o leva a um prompt de comando, é claro, e o Procon Plus é, na verdade, um atalho para um programa instalado pelo proprietário anterior. Então, aparentemente, mais de 0 pessoas usaram este menu conforme o esperado. Chocante. Além disso, a tela inicial do Procon Plus é muito mais difícil do que deveria. O resto dos ícones, no entanto, são para um pacote de produtividade muito básico. Então, por exemplo, temos o NotWriter, que é obviamente um processador de texto simples. Isso provavelmente está incluído principalmente para que você nunca fique sem algo para acionar a impressora. Então é bem minimalista. Isso não é surpreendente, já que os pacotes sérios de processamento de texto ainda eram um mercado caro e competitivo na época. Ainda assim, ele tem alguns incomuns recursos. Ele não suporta Rich Text, mas tem margens ajustáveis. Paradas de tabulação visíveis, o que é legal. Ele oferece a opção muito interessante de digitar fora dessas margens. E de fato, se você fizer isso por acidente, pode usar F6 para refluir o texto em parágrafos dentro dessas margens. Na verdade, é um recurso bem incomum, mas, além disso, isso praticamente economiza cargas e impressões. Claro, enquanto estamos aqui, obviamente queremos ver o desempenho do teclado. Sério, é uma delícia. O próximo aplicativo é o Scheduler, que é exatamente o que parece. É apenas uma agenda simples onde você pode anotar o que está fazendo em diferentes momentos do dia e ver um resumo da sua semana ou mês. Há também uma agenda telefônica simples, onde você pode armazenar nomes de contato, endereços, números, e o único recurso especial que oferece é a capacidade de discar esses números automaticamente se você tiver o modem conectado. E o aplicativo final é uma calculadora cujo único recurso especial é um histórico em estilo de fita de papel, para que você possa ver quais cálculos que você fez. Todos eles são completamente inexpressivos. Já vi softwares como esse empacotados em alguns outros PCs, incluindo o Tandy e o Head Start Explorer. Alguns deles eram até melhores que este, mas há dois recursos incomuns aqui. Um é o alarme, que você pode definir para um horário específico. E ele dispara e exibe um lembrete, o que não é grande coisa, exceto que funciona mesmo se você estiver em outro programa. Obviamente, um alarme que só dispara se você tiver o calendário aberto é inútil, mas dado que o DOS não tem multitarefa, parece que deveria ser apenas um problema sem solução. Isso parece uma conquista impressionante. Na verdade, não é. Havia uma classe inteira de utilitários, às vezes chamados de aplicativos pop-up, que adicionavam multitarefas muito rudimentares ao PC, aproveitando um recurso chamado encerrar e permanecer residente, ou TLC. Despertadores TSR não eram incomuns, e foi isso que a IBM forneceu aqui. Desde que você inicialize a máquina com o disco seletor de aplicativos, ele se colocará na memória e permanecerá lá mesmo enquanto você estiver executando outras tarefas. Periodicamente, quando o relógio do sistema é atualizado, o programa é despertado para ver se é a hora do seu alarme dispara. Esse é o recurso do temporizador do sistema. Não tenho certeza de como ele funciona exatamente. De qualquer forma, se for hora, ele dispara e assume a execução para imprimir a mensagem na tela. Mas quando você o limpa, você volta para o que estava fazendo antes. Este é um recurso bonito e secundário, não particularmente notável, mas é legal que a IBM o tenha incluído. No entanto, o Appsel tem mais um recurso interessante na manga. Suponha que eu esteja aqui na edição básica rápida da minha pequena rotina de círculo, e preciso fazer um cálculo rápido. Posso pressionar a função ESC.
O básico rápido desaparece e o Webcel retorna. Agora não consigo fazer muita coisa daqui. Tipo, se eu tentar iniciar o Procon, ele diz que vários aplicativos não podem ser carregados, mas ele sabe como carregar os 4 aplicativos com os quais veio com segurança. Então, se eu pressionar F6, pego a calculadora e posso fazer alguns cálculos rápidos. E então, tudo o que tenho a fazer é sair disso e pressionar-dos novamente, e volto ao básico rápido novamente. Isso é fofo, embora não seja realmente único. Havia vários programas, gratuitos e comerciais, que podiam fazer isso e muito mais. Mas acho que foi uma boa jogada incluí-lo na máquina. Novos usuários, em particular, pessoas que não tinham experiência com computadores antes, ficariam muito impressionados com essa capacidade. E é útil agora. Não acho que seja muito compatível. Eu descobri que se meu programa básico estiver em execução, o atalho não funciona. Então, provavelmente muitos softwares também teriam esse problema. Mas eu imagino que a maioria das coisas, como o Lotus 123, provavelmente funcionariam bem. Há um problema maior. Você não pode copiar e colar nada no DOS. Não há área de transferência, então você não pode copiar números para dentro ou para fora da calculadora ou texto para dentro e para fora do Not Write. Mas esse é um problema universal com o DOSLey. Agora, se você é um usuário avançado, esses pequenos truques provavelmente não prendem sua atenção e você gostaria de jogar esse disco fora, mas não deveria porque ele contém um utilitário essencial, que está no menu de ferramentas. Não há muita utilidade aqui. É aqui que você pode definir os atalhos no seletor de aplicativos, mas o resto é como copiar arquivos formatando discos. Apenas no caso de você esquecer os comandos, eu suponho. Então, nada que você usaria, mas o F2 leva você para o perfil do sistema, que a maioria de nós conhece como configuração do CMOS. Nesta era, muitos PCs, incluindo tudo o que a IBM fez, faltava um programa de configuração integrado. Você não podia pressionar Delete na inicialização para definir suas opções de inicialização, hora do sistema, etc. Você tinha que carregar um programa especial do disco. E é isso. Claro, não havia muitas opções no CMOS nessa época, especialmente nesta máquina. A ordem de inicialização não era aplicável, pois não há disco rígido e certamente não há velocidade, AGP ou overclock. Na verdade, haveria mais algumas configurações aqui se o adaptador CRT não estivesse instalado. Há algumas coisas, como desligar a máquina se ela estiver ociosa por um tempo, ou desligar certos periféricos quando estiver na bateria, que só aparecem se você não tiver isso encaixado por algum motivo. O modo de exibição está aqui para compatibilidade, porque quando você está executando no modo de texto em um PC normal, você pode ter uma placa de vídeo NDA ou um CGA, e o CGA pode estar em 40 ou 80 colunas mono. Você normalmente selecionaria entre aqueles com interruptores DIP na sua placa-mãe, ou um programa selecionaria o correto durante o tempo de execução. Mas se você não tiver nenhuma dessas coisas, e esta máquina não tiver interruptores DIP, então você tem que selecioná-los no software, então nada disso é especial. Exceto por esta última configuração aqui, opção de inicialização retomar, ou IPL, é um termo da IBM. Eu acho que eles odiavam a palavra inicialização. Então, em vez disso, eles usaram o termo carregamento inicial do programa, embora eu suspeite que veio de mainframes. E eles simplesmente não se livraram dele, embora o resto do mundo tenha se livrado dele. De qualquer forma, se você definir a máquina para IPL em cada inicialização, então sempre que você ligá-la, ela começará do zero. Mas se você configurá-la para retomar, então toda vez que ela ligar, ela tentará continuar de onde parou quando você a desligou pela última vez. Muito simplesmente, a IBM inventou o modo de espera. Isso é uma coisa tão sutil, você nunca notaria se não estivesse procurando por isso. Parece uma daquelas opções sem sentido que você tinha no seu Pentium 3, em 1999. Como desabilitar o buraco de memória AGP? Você nunca imaginaria que isso representa um recurso que a IBM inventou quase 2 anos antes de qualquer outra pessoa, que mais tarde se tornou um eixo da computação móvel. Deixe-me mostrar a você. Então, aqui estou eu interpretando o perigoso Dave, ou pelo menos tentando neste atroz, e agora vou desligá-lo. Na verdade, vamos em frente e desconectá-lo para garantir. E agora, vamos ligá-lo novamente. E ele continua exatamente de onde parou, mesmo no meio do salto. É tão simples quanto isso. Demora cerca de 10 segundos. A IBM chamou de currículo e ninguém mais tinha. Para ser exato, você não está realmente desligando. Não há um botão liga-desliga nesta máquina. Quando você tem o currículo habilitado, pressionar este botão sempre o colocará em espera. A única maneira de realmente reinicializar é travar o sistema, desconectar a bateria ou pressionar Ctrl-Alt-Delete. Curiosamente, você também pode pressionar Ctrl-Function-Delete, o que é meio mais difícil reiniciar. Eu suspeito que ele usa como um watchdog de hardware para deixar você reiniciar a máquina, mesmo se ela estiver congelada, porque senão você teria que abrir o compartimento da bateria e puxar o cabo.
Então isso foi tremendo e completamente sem precedentes no mundo dos PCs, porque a arquitetura não tinha suporte para isso. Em computadores modernos, o modo de espera é incorporado à CPU e ao chipset. O padrão API adicionou recursos avançados que permitem que a CPU entre voluntariamente no modo de espera até ser acordada pelo botão liga, desliga, um clique do mouse, um alarme ou muitas outras coisas, mas nada parecido existia até meados dos anos 90. Então, a IBM teve que inventar essa solução do zero. Não vou fingir entender completamente os detalhes da implementação, mas lendo o manual técnico, acredito que quando você pressiona o botão liga-desliga, ele dispara uma interrupção que congela a máquina e salva algum estado crítico em, de todos os lugares, é o controlador SD. Aparentemente a IBM encontrou alguns bytes de memória sobressalente lá e decidiu armazenar os registros da CPU e outros hashes de apenas 80 coisas. Eu acho que é por isso que você tem que ter o LCD instalado para usar o currículo, porque é fisicamente onde ele armazena os dados. De qualquer forma, depois que tudo isso é escrito, a máquina desliga principalmente, e é aqui que fica um pouco nebuloso para mim. Não tenho certeza de quanto do hardware realmente é desligado neste ponto. A CPU tem um recurso de parada, e tenho certeza de que ele é ativado. Mas se você se lembra dos alarmes que mencionei anteriormente no aplicativo do agendador, eles realmente funcionam mesmo quando a máquina está suspensa. O que significa que eles estão sendo programados em algum temporizador de hardware dedicado, ou que a CPU acorda periodicamente durante a suspensão para verificar se algum deles disparou. Essas são abordagens radicalmente diferentes, e ambas podem estar erradas, então isso é uma grande incógnita para mim. Eu sei, no entanto, que a memória permanece ativa o tempo todo, porque este é um dos poucos computadores existentes que eu conheço que tem Randstad. Um dos poucos PCs. De qualquer forma, é uma decisão incrivelmente incomum. Os PCs, tanto naquela época quanto agora, normalmente usam RAM dinâmica, e a grande diferença é que a DRAM precisa ser atualizada. Se você não reescrever os dados periodicamente, eles se degradam, então a máquina tem que percorrer periodicamente todas as linhas de memória e meio que completá-las, por assim dizer. As RAM, por outro lado, manterá os mesmos dados enquanto tiver energia. Ela requer mais energia para funcionar e custa muito mais. Mas como não requer nenhum circuito de suporte especial, a única coisa que o conversível precisa fazer é manter a RAM energizada quando estiver em repouso. Então, quando ele acordar, todos os seus dados ainda estarão lá. Quando você pressiona o botão liga-desliga novamente, a máquina liga, verifica o LCD, descobre que foi suspenso, faz algumas verificações rápidas e então volta para onde você estava na memória. E eu posso estar errado, mas independentemente de como funciona, funciona. Então, isso pode não ser exatamente o mesmo que um recurso de espera moderno, mas tem basicamente o mesmo efeito. E o mais importante, ninguém mais tinha feito isso ainda. Na verdade, até onde eu sei, levou pelo menos 1 ano para qualquer outra pessoa fazer isso. A primeira menção que posso encontrar de um recurso semelhante é no Toshiba T1000 em março de 88. As análises do conversível, tanto em 86 quanto em 87, chamam isso de um recurso exclusivo da IBM. E se isso for verdade, então essa é uma grande vantagem, ponto. Estamos tão acostumados a ter um modo de espera que provavelmente muito poucos de nós já imaginaram o quanto as coisas seriam ruins sem ele. Então, tente imaginar isso. Suponha que você esteja trabalhando em um documento e seja interrompido o tempo todo. As pessoas continuam falando com você. Você tem que largar seu trabalho por 15 minutos de cada vez. Veja como isso fica, sem um modo de espera. Você está trabalhando, e alguém se aproxima de você. Você vai para o arquivo, salva, espera o disquete terminar de escrever e a luz se apagar. Você desliga a máquina, faz o que precisa fazer, liga a máquina novamente. Espera que ela verifique a RAM, porque não dava para pular isso naquela época. Espere que ela pegue o disco para inicializar a partir do disco. Inicie seu processador de texto. Espere que ele carregue, vá em arquivo, abra, selecione seu arquivo. Espere que ele carregue e, finalmente, você está pronto para trabalhar novamente. É assim que parece. Se você estiver em espera, estiver trabalhando, e alguém se aproximar de você, você pressiona o botão liga-desliga. Quando terminarem, você pressiona o botão liga-desliga novamente e 5 segundos depois estará de volta ao trabalho. Então, quase pela primeira vez desde que lançou o PC em 1981, a IBM trouxe algo realmente importante para o mercado que talvez, só talvez, ninguém mais teria pensado em fazer por muito tempo. E essa é uma conquista notável para uma empresa que, na minha observação, falhou em acompanhar as realidades da indústria por meia década. Na verdade, mesmo comparando com as máquinas rápidas, compactas e cheias de recursos da Toshiba, imagino quantas pessoas conseguiram ignorar cada porta ausente e limitação estranha do conversível somente por causa desse recurso de currículo e talvez do teclado fantástico.
Não há como saber, mas vou te dizer uma coisa. A menos que você planeje escrever o próximo grande romance americano na cama, com as luzes acesas e as pernas meio dormentes, provavelmente há escolhas melhores para sua próxima incursão na computação retrô. eBay. Gostaria de adicionar algumas avisos legais antes de encerrar aqui para não receber uma variedade de comentários. Este vídeo foi muito mais longo e complexo do que eu estava pronto e vou viajar na semana que vem. Então não tenho tempo para refilmar. E isso me deixou com alguns problemas. Por um lado, aparentemente esqueci de terminar de escrever o final do roteiro. E é por isso que praticamente interrompi no meio da explicação do recurso de currículo. Também encontrei alguns erros factuais sérios que me forçaram a excluir alguns segmentos. E a tela LCD acabou sendo muito mais difícil de fotografar do que eu esperava. Então algumas dessas fotos explicam menos do que eu esperava. Além disso, a câmera do segundo ângulo e minha planta falsa do escritório estavam muito mais distantes no quadro do que eu esperava, o que tornou muito difícil encaixar todos os elementos na tela. Então, se eu tivesse tempo, teria refilmado este vídeo. E se ele parece desconexo ou apertado? Agora você sabe o porquê. Também é muito mais difícil encontrar fotos do DG-1 e do T1100 do que eu esperava. Todas as que eu tinha encontrado antes de filmar estavam etiquetadas incorretamente, e finalmente tive que pedir a algumas pessoas generosas no Twitter para tirar novas fotos para mim, sem as quais eu não poderia ter feito este vídeo. Então, obrigado a ambos. Mesmo assim, as fotos do T1100 que tenho estão incorretas. Elas são do modelo Plus, e isso porque simplesmente não há boas imagens do 1100 que não estejam extremamente sobrecarregadas por direitos autorais. Agora, o registro sugere que o modelo original dificilmente foi vendido, e todos os recursos que descrevi parecem ter sido idênticos em ambos. Mas ainda é jogo sujo segurar uma coisa e chamá-la de outra. Por falar nisso, muitos dos meus lançamentos. As datas podem estar erradas. Não é exatamente da Nintendo que estamos falando aqui. As datas de lançamento não eram registradas de forma confiável, e os produtos eram frequentemente anunciados muito antes do lançamento, e então revisados meses depois. Então algumas das comparações aqui podem não estar totalmente corretas. Ainda assim, acho que minhas conclusões estão corretas. Tanto sobre os conjuntos de recursos dessas máquinas, quanto sobre como elas foram percebidas na época. Se eu tivesse me incomodado em escrever um outro, teria sido apenas uma reafirmação do óbvio. O 5140 foi uma decepção naquela época, e agora? Não é uma máquina com a qual provavelmente farei muito no futuro, e é muito grande e simples para ser uma boa peça de exibição. Então talvez a razão pela qual não terminei. O roteiro é que, mais uma vez, descobri que depois de explicar as especificações, não havia muito mais a dizer. Eu não estava errado. Os PCs realmente falam por si. De qualquer forma, entendo que este vídeo pode ser um pouco confuso e tentarei esclarecer nos comentários. Mas se você ainda está aqui, deve significar que se divertiu o suficiente para aguentar. Então, por que não ficar mais um minuto e assistir aos créditos agora? Obrigado por assistir. E se você gostou deste vídeo, considere se inscrever no meu canal para que eu saiba que você gosta desse tipo de coisa. E lembre-se de ativar as notificações se quiser saber quando eu enviar coisas novas. Mas se você realmente gostou disso, considere me apoiar no Patreon, como essas pessoas aqui estão fazendo. Eu não poderia pagar a maioria das coisas que exibo aqui. Bem, não isso. Alguém me enviou isso, mas a maioria das coisas que exibo eu não poderia pagar sem o apoio deles. Assim como o próprio estúdio, as câmeras, os microfones e assim por diante. Então, sou extremamente grato a todos eles pelo apoio. Muito obrigado a todos e a todos os outros. Obrigado por assistindo.